Boa noite a vocês que não puderam se juntar a nós na cerimônia de entrega dos troféus aos ganhadores do Prêmio Grandes Cases de Embalagem 2022. Depois de 2 anos sem a tradicional festa de encontro da nossa cadeia produtiva, decidimos aproveitar o aprendizado que tivemos nesse período da pandemia para fazer essa transmissão online e, com isso, incluir quem não pudesse estar presencialmente conosco hoje. Antes de mais nada, gostaria de deixar aqui nossos agradecimentos aos patrocinadores do evento: Braskem, Arclad, Avent, Cliarte, Global Moldes e Papyrus. São empresas que, nas suas diferentes áreas, apoiam a inovação da cadeia de embalagens. Agradecemos também ao Centro Universitário Senac Santo Amaro, com quem mantemos uma parceria educacional há muitos anos. Preparamos um pequeno vídeo para mostrar um pouco de como esse apoio funciona. Nós temos uma parceria com o Senac há mais de 10 anos. Foi quando começamos a fazer o prêmio aqui no Centro de Convenções. Nós decidimos criar um projeto de ambientação do espaço com alunos dos cursos de arquitetura e de design, porque eu acho que foi também uma maneira de sintetizar uma crença nossa de que é importante aproximar a indústria da academia. Nessa ambientação tem a iluminação, a decoração, a parte de flores, o próprio expositor, ele tem que ter uma linguagem que vai conversar com toda essa ambientação que é feita ali no foyer. Uma coisa que assola as discussões a respeito de embalagens é a questão do consumo e do desperdício, né? E então acho que o Marcos, com toda razão, está transformando o evento num passo nessa direção também, de que as coisas sejam reutilizáveis, né? O mobiliário é desenvolvido pelos alunos e o que a gente olhou e tomou como decisão é que o trabalho dos alunos ele precisa cada vez mais ser concentrado nessas decisões intelectuais, no trabalho de conceituação do espaço e para o trabalho de execução do projeto executivo, de acompanhamento do projeto executivo. Eu tive essa experiência como aluna e agora eu estou tendo essa oportunidade de ter como designer já formada para fazer essa ponte entre os alunos do Senac e o prêmio. Eu tento traduzir o pensamento do cliente para os alunos e a gente materializa essas coisas em um produto, em uma exposição para o prêmio. E um projeto como esse, que é um projeto controlado, mas ao mesmo tempo é um projeto real, ele traz para os alunos o sentimento de responsabilidade, a necessidade de lidar com orçamento, com cronograma, com cliente, ter um trabalho em equipe. Então isso tem sido bem interessante desde o início. Essa experiência de criar, de fazer o projeto para esse evento está sendo uma experiência muito interessante e bastante divertida também. É a primeira vez que um projeto que eu estou fazendo na faculdade, que eu estou fazendo parte, vai sair do papel e vai virar um evento de verdade. Então isso é bem legal de se pensar. Aqui a gente tem algum processo de raciocínio dos alunos. Então, antes da gente fazer a peça física, a gente fez croquis, né, para ilustrar os nossos pensamentos. E o processo se deu com peças conectoras, onde as peças significam o momento em que as pessoas entram em contato, né, em conexão de um certo grupo, que é isso que o Prêmio Grandes Cases de Embalagens vem fazendo, conectando empresas e pessoas. E a gente materializou esse pensamento através dessa peça, que é a peça-chave do nosso expositor. E sem ela a gente não consegue conectar os planos.
É muito bacana essa participação, os alunos fazem com bastante entusiasmo, uma iniciativa e uma parceria muito bem-vinda. Saber que a gente fez isso, que já está ali o expositor montado, que a gente ainda vai montar uma parte do evento depois, tem sido bem legal. E eu acho que cumpre um papel justamente de trazer essa visão prática das coisas e de fazer com que um conceito, que é uma ideia, o projeto em si de ambientação é uma ideia, mas ele também tem uma materialidade, ele também tem um senso do real e tem sido um processo bem enriquecedor. Outra parceria de que nos orgulhamos muito é a que fizemos para que os troféus que entregaremos aos ganhadores sejam eles mesmos uma síntese do que o nosso setor é capaz de fazer. O projeto é do designer Karim Rashid, um dos maiores nomes do design contemporâneo, e foi concebido para que pudesse ser produzido como se fosse uma embalagem. Para isso, nós contamos com o apoio da Plimax, que sopra as peças. As bases são usinadas em alumínio pela Global Moldes, e o estojo é desenvolvido pela Antilhas. A resina é fornecida pela Braskem. Esse ano é um grade de polipropileno. A cada nova edição do prêmio, nós escolhemos a cor com o apoio da Avent, com base no Color Forward, um estudo global que é feito sobre tendências de cor para os próximos anos. É a Avent que fornece os Master Batches. Novamente, agradeço aos patrocinadores do Prêmio Grandes Cases de Embalagem 2022. Braskem, Arclad, Avent, Cliarte, Global Moldes e Papyrus. Antes de iniciarmos a divulgação dos ganhadores, queria registrar a importância do trabalho dos jurados. Alessandra Rinaldi, especialista de embalagens e polímeros do Instituto Senai de Inovação Mário Amato. Professor Antônio Carlos Dantas Cabral, coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia de Embalagem do Instituto Mauá de Tecnologia. Aparecido Borg, especialista em embalagem e em varejo e professor da ESPM. Claire Sarantopoulos, diretora de Ciência e Tecnologia do ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos. Eduardo Oliveira, consultor em embalagens, desenvolvimento, produção, envase, suporte técnico e reciclagem. Auresned Pires Stefan, o professor Edi, um dos expoentes do ensino de design no Brasil, que é jurado do Prêmio Grandes Cases de Embalagem desde a primeira edição em 2007. Luiz Cassinelli, engenheiro de materiais especializado em polímeros, que é coordenador de área da FAPESP Bioenergia. Mirna Nascimento, mestre em comunicação, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo, professora tanto no SENAC quanto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E Wilson Palhares, fundador e editor da revista Embalagem Marca. São eles que selecionaram os projetos que estão sendo premiados hoje. Não é um trabalho fácil, porque tivemos muitos excelentes projetos inscritos. Infelizmente, alguns desenvolvimentos super interessantes ficaram de fora, o que sempre é motivo de frustração. Mas eu gostaria de apresentar um pouco do processo de escolha dos vencedores para que você possa entender que cada embalagem selecionada pelo júri tem os seus méritos. Desde o início do prêmio, o objetivo foi achar uma forma de avaliar as embalagens que fugisse só do aspecto visual delas. Então a premiação não é alguma coisa que eu gostei ou não gostei, é alguma coisa que está sedimentada em conceitos técnicos, científicos, tecnológicos e de mercado. Nós temos uma ideia de que a embalagem ela precisa ser refletida nos seus diferentes pontos de contato. O processo de julgamento do Prêmio Grandes Cases de Embalagem ele ocorre em basicamente 3 etapas distintas. Na primeira, o grupo de jurados recebe uma apostila com a defesa dos projetos, que é feita pelos participantes no momento da inscrição. 2 cadernos, com os prêmios, as justificativas, as fotos. Depois disso, a gente vem aqui constatar exatamente essa nossa avaliação com o produto in loco. E validam a impressão que fizeram na leitura dos projetos, da defesa do projeto. Então, assim, eu fiquei bem feliz assim, com o que eu li. E agora eu estou
ansiosa para ver as embalagens ao vivo aqui. E utiliza essa exposição aqui para poder fazer uma análise comparativa, pegar com mais tranquilidade, avaliar a apresentação e o próprio desafio pelo qual a embalagem está sendo disruptiva. Quer dizer, não adianta nada eu pensar, os desenvolvedores de embalagem, pensar que isso aqui vai arrebentar a boca do balão e o usuário olha para aquilo e fala, E depois desse produto em loco, discutindo caso a caso, o grupo se reúne para discutir a etapa final, que seria a referencial da premiação. E daí, em consenso, eles formem uma lista com os vencedores que são as embalagens mais bem avaliadas naquele processo todo. A gente nota claramente uma busca muito grande pela utilização de material pós-consumo. Então, cada vez mais a busca, né, de redução de resíduo, de economia circular. Ficou muito evidente, digamos, a palavra sustentabilidade, coisa que há 16 anos atrás, eventualmente era abordado. Eu acredito que é importante que a gente saiba que todos os ganhadores, eles têm o seu mérito. E o que não quer dizer que um projeto que eventualmente não ganhou também não tenha grandes méritos, porque como eu falei antes, é muito difícil, porque você recebe um volume enorme de bons projetos. Então, é extremamente complexa essa separação e por isso que é tão importante esse trabalho do júri. Chegou a hora, enfim, de mostrarmos a você quais foram os projetos vencedores de 2022. Reitero nossos agradecimentos aos patrocinadores do prêmio, Grandes Cases de Embalagem, que ajudaram a viabilizar cada detalhe do nosso evento, inclusive essa transmissão. São eles Braskem, Arclad, Avent, Cliarte, Global Moldes e Papyrus. É muito interessante notar como os projetos premiados hoje são um reflexo das grandes tendências do mercado de embalagem. A sustentabilidade sendo abordada de muitas maneiras, com a busca por estruturas cada vez mais recicláveis, o uso de reciclados pós-consumo e a utilização de refis, por exemplo. Acho que esse é o tom principal. Mas vamos ver também projetos que usam a embalagem como elemento central na estratégia de posicionamento de marca, embalagens que melhoram a experiência de consumo, empresas que investem em desenvolvimento para melhorar a eficiência operacional. Enfim, os ganhadores desta edição do Prêmio Grandes Cases de Embalagem traduzem as movimentações da nossa indústria. Vamos a eles. O primeiro ganhador é Veja Power Nature da Rect, que trabalha em muitas frentes para reduzir impacto ambiental. O destaque fica para a utilização de um refil, um produto concentrado, que ajuda a reduzir volumes de material e a otimizar o processo logístico. O lançamento de Veja Power Nature marcou um passo importante na política de sustentabilidade da Reckitt, por usar uma marca protagonista para chancelar decisões estratégicas de redução de impacto ambiental. Vencedor do Prêmio Grandes Cases de Embalagem 2021, o projeto deu um passo adiante. Além do frasco, produzido com 50% de resina reciclada, e do gatilho, produzido inteiramente em plástico, sem componentes metálicos, foi introduzido um refil concentrado que possui 85% a menos de plástico quando comparado ao recipiente original. A estratégia é um estímulo à reutilização do frasco, reduzindo o volume de embalagens descartadas. O pescante tem profundidade 5% maior que a altura do frasco, proporcionando máxima utilização do produto. Um picote lateral no rótulo termoencolhível facilita a separação dos materiais quando o produto é descartado no final da sua vida útil. É interessante notar que algumas estratégias se repetem em diferentes segmentos. O próximo vencedor vem do mercado de bebidas e é mais um caso de uso de refil. O ganhador é o Bag Gin da Bag Destilaria.
Como forma de estimular a recompra e a fidelidade dos consumidores no concorrido mercado de jeans, a Bag Destilaria fez um movimento ousado. Seguindo uma estratégia cada vez mais comum em outros mercados, a fabricante escolheu uma moderna garrafa de alumínio para servir como refil para suas variantes do destilado. 90% mais leve que a garrafa original de vidro, a embalagem metálica traz vantagens para o canal de vendas online, onde peso e resistência mecânica são duas variáveis importantes. Para os consumidores, a novidade traz o benefício financeiro. Considerando o volume transportado, a redução de preço é de mais de 20% comparando as alternativas. Mais um caso de refil vindo do mercado completamente diferente dos anteriores é o Del Parfum Essencial da Natura, que adotou essa iniciativa como forma de reduzir impactos sobre o ambiente. O projeto Del Parfum Essencial da Natura sintetiza algumas das principais tendências do mercado de embalagens em termos de sustentabilidade. A primeira delas é a adoção de refil para reduzir o volume das embalagens, já que os novos frascos são cerca de 40% mais leves do que os originais. A segunda é a incorporação de até 45% de vidro âmbar reciclado na produção dos refis e o uso de tampas produzidas com 100% de polipropileno reciclado pós-consumo. A terceira é a possibilidade de separação dos materiais da embalagem descartada, graças à terminação em rosca desse frasco. Olá pessoal, para quem está acompanhando online o Prêmio Grandes Cases de Embalagem, aqui é Yuri Tumina da Braskem. Prazer ter vocês aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando a cerimônia de premiação. Grandes projetos estão sendo apresentados e que tem tudo a ver com o que a gente está construindo e propondo lá no Casulo, nosso lab de design circular de embalagens. Vamos falar de inovação, falar de desenvolvimento sustentável, de economia circular. E espero vocês que estão aqui acompanhando com a gente hoje para que possam também visitar o nosso espaço e construir junto com a gente esse futuro das embalagens. Parabéns para os cases que estão sendo premiados hoje, pelas empresas que estão envolvidas, prêmio importantíssimo para a gente na nossa indústria e espero ver vocês em breve lá no Casulo. As portas estão abertas para todo mundo que estiver engajado em construir soluções mais sustentáveis de embalagem. Até mais! Como eu falei no começo, a sustentabilidade vem sendo um grande driver nos desenvolvimentos de embalagem dos últimos tempos. Algumas empresas têm se estruturado bastante para que esse movimento tenha respaldo no desempenho econômico-financeiro. A próxima vencedora do Prêmio Grandes Cases de Embalagem é a Unilever, com seus projetos para a incorporação de 100% de resina PCR nos frascos de marcas importantes. Ano após ano, a Unilever vem avançando na utilização de resina reciclada pós-consumo nas embalagens de diferentes marcas e categorias. O sucesso das ações, contudo, está atrelado ao bom apelo visual dos produtos nos pontos de venda, o que exigiu grande esforço integrado da cadeia produtiva. Os frascos de Dove, por exemplo, precisavam atingir com material reciclado a cor clara característica da marca. Dificuldade similar foi enfrentada na produção da garrafa do detergente Omo Líquido, com o desafio adicional imposto pelo formato complexo da embalagem, que tem alça integrada e já é bastante otimizada em termos de peso. No caso de seda, foi preciso desenvolver as 17 cores da linha enfrentando as variações inerentes do material PCR, mas garantindo nas prateleiras as tonalidades específicas de cada versão. Por fim, para viabilizar os frascos dos amaciantes Comfort, disponíveis em 3 tamanhos, foi preciso desenvolver um novo reciclador, realizando testes em diversos moldes. A realização de testes com ajustes em moldes e eventuais alterações em processos dos fornecedores também foi vital para o sucesso das iniciativas, ao assegurar a eficiência nas linhas de envase. O resultado foi a substituição de enormes volumes de resina virgem por material reciclado, num claro avanço em direção à economia circular. A busca por aplicações de material reciclado pós-consumo na produção de novas embalagens é, sem nenhuma dúvida, um passo fundamental para o avanço da economia circular.
Ela ajuda a criar demanda para os resíduos descartados, criando valor para eles e estimulando a coleta. Existem grandes desafios nessa estratégia. Um deles é assegurar que, uma vez tomada a decisão de se incorporar material pós-consumo nas embalagens, exista fluxo de materiais e pouca volatilidade de preços em função das variações na demanda. Outro aspecto é garantir desempenho técnico. É aqui que destacamos o trabalho da Gerdau com os pacotes para pregos. Os pacotes de pregos Gerdau mostram que a inovação nas embalagens nem sempre está visível aos olhos do consumidor. O produto é envasado em equipamentos que demandam eficiência operacional elevadíssima, onde o controle do coeficiente de fricção, a resistência e o desempenho de soldagem do filme são fundamentais. Essas características do processo sempre dificultaram a adoção de substratos produzidos com matéria-prima reciclada pós-consumo. Em trabalho desenvolvido com o fornecedor, a Gerdau conseguiu colocar os pregos em uma embalagem primária feita com 90% de resina PCR, atendendo a todos os requisitos técnicos das linhas de envase, mantendo a mesma espessura e as mesmas propriedades de filmes produzidos com resina virgem. Outro projeto de incorporação de resíduo reciclado pós-consumo vem da área de bebidas. São as garrafas de 1,5 litro dos sucos integrais refrigerados de uva e laranja da Natural One. As novas garrafas de 1,5 litro dos sucos integrais Natural One hoje são produzidas com 100% de resina PET reciclada após consumo. O produto, que não contém aditivos, corantes e conservantes, demandava um tipo específico de PET PCR para garantir a integridade das vitaminas, o sabor, os nutrientes e a cor da bebida. Após 2 anos de estudos, investimentos vultosos e desenvolvimento em parceria com o fornecedor, o projeto foi aprovado pelos órgãos reguladores e se tornou viável em escala industrial. Com a nova tecnologia, foi possível manter o grau de transparência desejado e as mesmas propriedades mecânicas das embalagens feitas com resina virgem, sem uso de aditivos ou nylon, contaminantes potenciais da cadeia de reciclagem. A novidade foi introduzida com os sabores laranja e uva refrigerados e deve chegar a todo o portfólio da marca nos próximos 5 anos. O próximo ganhador é outro caso de uso de PET reciclado pós-consumo na fabricação de novas embalagens. O mercado é que é mais inusitado. O vencedor é a Yara Fertilizantes com os Big Bags de Yara Mila. A Yara Fertilizantes trouxe uma inovação em seus Big Bags, ao adotar uma alternativa produzida com 100% de PET reciclado. Esse tipo de embalagem, voltada ao transporte de produtos a granel, é amplamente utilizado no agronegócio. Geralmente, é produzido com resinas de origem fóssil, como o polipropileno. A novidade, adotada pela Yara, por sua vez, é feita com cerca de 120 garrafas de refrigerante de 2 litros e pode ser reciclada infinitas vezes depois, graças a um programa de logística reversa instituído pelo fornecedor. O aproveitamento de diferentes materiais reciclados pós-consumo é notável. Na área das poliolefinas, que ainda encontram restrições nas aplicações com contato direto com alimentos, outros segmentos vêm ajudando a puxar o desenvolvimento da cadeia de reciclagem. É o caso da linha de polimento automotivo da 3M. Entre os compromissos de sustentabilidade assumidos pela 3M no Brasil, está a meta de reduzir em 57 mil toneladas o consumo de plástico virgem de origem fóssil até 2025. Desse montante, cerca de 5 mil toneladas anuais virão da adoção de frascos de polietileno feitos com 100% de resina reciclada pós-consumo para a linha de polimentos automotivos.
projeto demandou estudos de viabilidade técnica e econômica do material, que precisava ser fornecido com rastreabilidade da cadeia de reciclagem. As novas embalagens apresentaram excelente desempenho nas linhas de envase, tanto do ponto de vista mecânico como em compatibilidade química. Os rótulos autoadesivos que decoram os frascos também mostraram boa adesão, questão que é crítica em algumas aplicações de resina PCR. Adotar resina PCR na área de perfumaria, onde o apelo visual tem muito peso, é mais do que um ato de responsabilidade. É um ato de coragem. O próximo vencedor usa esse recurso como parte da estratégia de posicionamento de marca e também para informar o seu público sobre a importância do descarte adequado das embalagens. O ganhador é Kayak da Natura. O perfume Kayak é posicionado fortemente sobre pilares de sustentabilidade. Por isso, no projeto de redesenho de suas embalagens, a Natura trabalhou com o fornecedor para reduzir em 20% a quantidade de plástico da tampa e do ombro, peças integralmente injetadas em polipropileno reciclado pós-consumo. A nova tampa é mais intuitiva e facilita a abertura, que é feita em 2 estágios. Com pega agradável, graças à texturização da superfície, a peça permanece unida ao frasco mesmo durante o uso. O desafio foi produzir e estabilizar o processo com resina PCR, produzida com resíduos coletados no litoral por cooperativas parceiras. Dos materiais destinados para reciclagem, alguns encontram maiores dificuldades do que outros. Embalagens flexíveis são um bom exemplo. Por isso, é muito importante quando a cadeia se organiza para propor soluções que ajudem a estruturar o processo de recuperação desses resíduos. O próximo vencedor é a Unilever, que trouxe para as tampas de alguns itens do seu portfólio material reciclado de embalagens e rótulos. A Unilever resolveu olhar para as tampas de itens de diferentes marcas de seu portfólio para avançar em circularidade do plástico. Para isso, trabalhou com seus fornecedores e, de forma pioneira, viabilizou o uso de material pós-consumo oriundo de rótulos e embalagens flexíveis de poliolefina na produção de uma resina para injeção. Trata-se de uma iniciativa de grande importância, por criar demanda e estimular a recuperação de resíduos altamente desafiadores para a cadeia de reciclagem. O processo foi construído sobre 3 pilares: estruturar a coleta de resíduos flexíveis, buscar recicladores que aceitassem o desafio e encontrar aplicações para a resina reciclada. A resina PP-PCR passou por testes a fim de garantir os requisitos técnicos de qualidade e de segurança exigidos pela Unilever. Muita coisa de sustentabilidade. O próximo projeto junta esse tema com outra grande tendência do nosso mercado, que é o avanço das soluções para e-commerce. Já era uma rota importante de desenvolvimento para as empresas, que foi acelerada durante a pandemia. E muita coisa interessante aconteceu. O próximo ganhador é a Perfecta Embalagens, com os envelopes Nature Cycle. O envelope para e-commerce da Perfecta Embalagens é uma iniciativa interessante em direção à economia circular. Com o crescimento das vendas online, o mercado está buscando soluções alternativas ao uso de plástico virgem. Algumas delas apresentam maior pegada de carbono por ocuparem mais espaço e serem mais pesadas que o plástico. Outras são controversas e alvo de discussões sobre geração de microplásticos. Feito com 75% de plástico reciclado pós-consumo, o envelope Nature Cycle tem ótimo desempenho técnico em termos de resistência e maquinabilidade. O projeto é resultado de um estruturado programa de logística reversa que envolve brand owners, varejo, cooperativas e projetos sociais. O e-commerce consolidou alguns hábitos durante a pandemia e muitas marcas passaram a olhar para esse canal com o mesmo cuidado que tem nos pontos de venda físicos. É o caso do nosso próximo vencedor, a Track and Field. A
Track & Field queria otimizar as embalagens de envio para os mais de 5.000 itens da marca disponibilizados para vendas online. A premissa do projeto era facilitar os processos de empacotamento e de logística com embalagens sustentáveis. Após um estudo, foi possível unificar alguns formatos de caixas para atender toda a linha com poucos modelos de embalagem. As embalagens são produzidas em papelão micro-ondulado, acoplado com papel cartão na parte interna, que ganha impressão para melhorar a experiência de abertura do cliente no momento de recebimento da mercadoria. Fornecidas desmontadas, elas possuem 2 fitas dupla face já aplicadas. A primeira é usada para fechar a embalagem, agilizando o manuseio. A segunda, que fica em uma área anterior ao picote de abertura, foi pensada para que eventuais devoluções possam ser feitas nessa mesma caixa. Essa mudança de hábitos invadiu também outros canais. O caso das embalagens para delivery é clássico. Muita coisa acontecendo. Algumas empresas entenderam as necessidades específicas dos consumidores, cuidar de si e das pessoas próximas sem abrir mão da conveniência. Foi um movimento muito forte que veio para ficar. Aqui, destacamos o trabalho do GPA com a linha Chef Time de refeições sofisticadas e de fácil preparo. O GPA trouxe com a marca Chef Time uma nova experiência para o mercado de entrega de refeições. Foi criada uma caixa em formato de cesta de piquenique com produtos frescos e de qualidade, para ajudar as pessoas a preparar refeições mais sofisticadas sem dificuldades nem desperdício. A proposta foi oferecer opções de cardápio nas lojas da rede, com ingredientes selecionados na hora enquanto as pessoas fazem suas compras. Temperos e condimentos são pesados e acondicionados em copos e potes de papel cartão selados com tampas do mesmo material. Ingredientes menores e temperos em sachê são inseridos em cartuchos de papel cartão composto com 40% de fibras recicladas e 30% de fibras recicladas pós-consumo. A mesma embalagem precisava garantir que tanto produtos congelados como itens frescos se mantivessem íntegros e com suas características intactas. Para isso, foi criada uma divisória interna com a tampa da caixa separando produtos secos e frescos dos congelados e resfriados, que são acondicionados em um saco térmico. Outra ação interessante, que pegou carona na conveniência para trazer a consumidores e consumidoras boas refeições, foi conduzida pela Seara, que usou a tradição do frango de padaria para reforçar a sua marca. Numa ação inteligente, a Seara trouxe sua marca para o tradicional frango de padaria, mostrando a origem do produto ao consumidor. Destinado ao canal de food service, o projeto previa ampliar o foco da empresa na categoria de aves leves. Para isso, era necessário o apoio do lojista. Os frangos, já temperados e prontos para assar, vêm acondicionados em caixas com 10 unidades. Junto, o comerciante recebe 10 sacos técnicos de papel laminados com polietileno, próprios para que o frango seja transportado pelo consumidor, eliminando a necessidade de uso das embalagens que normalmente precisaria comprar para esse fim. Os sacos, projetados com uma sanfona lateral e uma base com geometria que impede o frango de tombar quando apoiado na superfície, possuem janela frontal para a visualização do produto. A sobra superior pode ser dobrada para aplicação de lacre de fechamento e inviolabilidade. O próximo ganhador mostra como é interessante esse nosso mercado. É uma ação de posicionamento e de reforço de marca similar à que acabamos de mostrar. Mas ela vem de um segmento completamente diferente e usa recursos de sofisticação para criar valor. O vencedor é a Brewine Leopoldina. A cerveja Leopoldina Barley Wine é um exemplo clássico de como a embalagem pode ajudar no posicionamento de um produto.
A bebida foi criada para ser ícone da marca, que se propõe a fazer a convergência do mundo da cerveja com o universo do vinho, de onde buscou referências para a embalagem. A cerveja é acondicionada em uma sofisticada garrafa com formato inusitado para a categoria, apoiada sobre uma base de madeira numa alusão ao período de 3 anos de maturação em barricas a que a bebida é submetida. Rótulo, adereços e tampa são metálicos. Relevos garantem boa legibilidade e destaque para a marca. A garrafa é inserida em uma caixa rígida de cartão com fechamento por ímã. Quando aberto, o estojo forma um display que amplia a visibilidade nos pontos de venda. Nenhum projeto de embalagem avança bem se não houver cuidado técnico. Às vezes, uma ideia de marketing precisa de muita engenharia para ser viabilizada. É o que ocorre no próximo caso ganhador, que tinha a demanda de entregar uma boa experiência de consumo com uma única mão. O vencedor é o Petit Balm Labial Retinol Make B do Grupo Boticário. O Boticário utilizou conceitos do design inclusivo para diferenciar a linha Petit Balm Labial Make B, voltada a um público mais maduro, do padrão de batons líquidos existentes no mercado. A embalagem precisava ser utilizada com apenas uma das mãos, sem o uso de muita força, e deveria facilitar a aplicação do produto nos lábios. A solução veio com uma frasnaga, um híbrido de frasco e bisnaga que dispensa as hastes e ponteiras habituais na categoria de produtos labiais. O conjunto é formado por 3 peças. O corpo de polietileno com acabamento soft touch ligeiramente flexível, o aplicador em formato de esponja chanfrada e uma tampa dupla em ABS. O projeto enfrentou desafios técnicos para que a frasnaga de pequenas dimensões fosse sensível à compressão, mantendo o gargalo e o ombro com rigidez suficiente para suportar o processo de invase e o acoplamento do aplicador em linha automática. Outro exemplo de grande desenvolvimento técnico para melhorar a experiência de consumo vem da Danone, a nossa próxima vencedora, com o projeto Danoninho Ice. No relançamento de Danoninho Ice, a Danone substituiu o pote com pazinha por uma solução bastante criativa. O pouch adotado pela marca permite uso duplo. Quando resfriado, o produto pode ser consumido pela tampa, como um petit suisse tradicional. Se for congelado, contudo, o item transforma-se em um sorvete, que pode ser facilmente acessado com um corte direcionado na parte de baixo da embalagem, viabilizado pelo uso de tecnologia laser. Para ser funcional, foi preciso utilizar na estrutura um filme selante com base em polietileno resistente a baixas temperaturas. A formulação do filme precisou levar em conta também o equilíbrio entre a facilidade de abertura, mesmo por crianças, público-alvo do produto e a resistência nas linhas de invase e no transporte. Usar a engenharia para melhorar a experiência do usuário não se limita a ações voltadas à conveniência. Em alguns segmentos, ela é ligada à segurança. É o caso do mercado de medicamentos. Por isso, premiamos a iniciativa da Blau Farmacêutica com Metrexato 2,5 gramas. A individualização das doses de medicamentos oncológicos é um apoio para assegurar tratamentos mais eficazes. Picotes aplicados em cada alvéolo do blister ajudam quem faz uso cotidiano da medicação a carregar apenas a quantidade de cápsulas que serão consumidas no dia. Mantido na embalagem primária, o produto permanece íntegro e protegido até o momento da ingestão. Para eliminar erros na ministração, mesmo sem a embalagem original do remédio em mãos, cada alvéolo recebeu um código bidimensional Datamatrix, que garante acesso a uma bula digital de fácil leitura. As partes separáveis do blister trazem informações de lote e validade, disponíveis também na plataforma digital. Adotada tanto na embalagem como no produto de forma pioneira, a tecnologia é 100% nacional. O projeto incluiu ainda a automatização da etapa de alimentação no blister e na revisão das embalagens, reduzindo riscos de falhas no processo e diminuindo o tempo de invase em 45%. Além de promover o uso correto do medicamento,
A tecnologia ajuda a combater falsificações e adulterações, por trazer informações de rastreabilidade e de registro do produto. A inovação foi implementada nas embalagens de 5 medicamentos da Blau. Em breve chegará a outros 18. Trabalhar com os fornecedores é sempre positivo, porque ajuda a extrair o melhor de cada tecnologia. Um projeto que recorreu a essa colaboração para viabilizar beleza e conveniência é o nosso próximo ganhador. Tato Senses, da Fresco. A linha Tato Senses, de loções antissépticas hidratantes para as mãos, buscou, no formato do seu logotipo, a inspiração para as embalagens. Compactos, os frascos de toque suave foram concebidos para trazer praticidade no transporte e na aplicação, que precisava ser feita com apenas uma das mãos. Com cantos e faces planas, foi necessário fazer a prensagem do Parison, uma solução não convencional no processo de sopro de embalagens pequenas. Outra premissa do projeto era o esgotamento eficiente do conteúdo. Para isso, a embalagem precisava poder ser comprimida sem danificar a qualidade da decoração. Isso foi obtido pelo equilíbrio na distribuição de massa e pela combinação de material de baixa e de alta densidades. O tamanho reduzido da tampa desktop foi um fator limitante para o movimento de abertura e vazão do produto, o que foi resolvido com o posicionamento no canto do frasco. Após o lançamento, a empresa reporta aumento nas vendas online e abertura de novos canais de venda, como grandes redes de farmácias e lojas de roupa. O empenho das áreas de engenharia e desenvolvimento vem sendo muito grande também para que o impacto das embalagens sobre o ambiente seja cada vez menor. Talvez um dos maiores esforços seja o de viabilizar estruturas cada vez mais recicláveis, sem comprometer a função primária das embalagens, que é a proteção. O próximo vencedor do Prêmio Grandes Cases de Embalagem é a Inova Foods, com o projeto do refresco em pó ProMix. Altamente sensível à umidade, o refresco em pó é um produto que precisa de barreira ultraelevada, o que geralmente demanda estruturas com camada de alumínio. Seguindo a forte tendência de desenhar embalagens prontas para reciclagem, a Inova Foods trabalhou com o fornecedor no desenvolvimento de uma alternativa, produzida apenas com poliolefinas para garantir um shelf life de 6 meses. Outro desafio foi controlar o dimensional adequado para uma estrutura mais flexível, mantendo o mesmo desempenho nas linhas de envase que a estrutura anterior. Nessa mesma linha de viabilização de estruturas prontas para reciclagem, o mercado de embalagens flexíveis tem sido propício para novidades. O próximo ganhador vem do segmento de rações animais. É a Admax, com a linha Origens. Os sacos para ração Origens da Admax incorporam tecnologia para facilitar o posterior processo de recuperação e de reciclagem. A estrutura monomaterial, à base de polietileno, tem excelentes propriedades de selagem, entrega e o dobro de barreira a oxigênio e umidade, e eleva em cerca de 130% a barreira à gordura quando comparada com embalagens de polietileno convencionais. Com isso, dispensa a combinação com outros materiais, como nylon e poliéster. Seguindo o princípio de inclusividade que norteia diversas ações da Admax, fabricante do produto, as embalagens trazem informações gravadas em braille. Os sacos receberam ainda uma película de proteção antiviral, antibactericida e antifungicida. Na rota para facilitar a reciclagem, muitas embalagens estão incorporando novas tecnologias para poder substituir materiais que podem ser complicadores do processo. Os estojos para o Natal 2021, utilizados nas lojas de O Boticário, mostram bem isso.
cintas com metalização sem uso de filmes. Foi a solução que o Boticário encontrou para reduzir o impacto ambiental do grande volume de embalagens de presente gerado durante o período de festas. O processo desenvolvido pelo fornecedor reproduz o efeito metalizado através da transferência de partículas metálicas para o papel cartão em uma única operação. Com isso, foi possível manter o estojo monomaterial, pronto para reciclagem. Ao eliminar o filme plástico, também foi possível reduzir a quantidade de material da embalagem, deixando-a mais leve. Uma iniciativa parecida, mas focada em rótulos autoadesivos, foi trabalhada pela P&G, que é a nossa próxima vencedora com a linha Pantene. Os rótulos de Pantene mostram que a sustentabilidade nas embalagens deve ser perseguida em todos os pontos possíveis. Sem abrir mão do apelo visual, fundamental na categoria de cuidados com os cabelos, o projeto diminuiu a geração de resíduos e ainda trouxe redução de custos. O objetivo era manter destaque nas gôndolas com o efeito de altíssima metalização, mas sem a utilização de películas, usando apenas tintas especiais. A solução veio com a impressão do material antes do processo de laminação, realizado na própria gráfica convertedora. Com isso, os ajustes de impressão ocorrem em apenas uma das camadas do autoadesivo, reduzindo o desperdício de matéria-prima em 10%. Do mercado de cuidados com os cabelos vem também o nosso próximo ganhador. A iniciativa registra uma mudança de paradigmas no marketing da empresa para que as embalagens de Palmolive fossem mais adequadas para a reciclagem. As novas embalagens da linha Palmolive foram desenvolvidas com a sustentabilidade dando tom, ou na prática, tirando os tons. Os 16 frascos coloridos de polipropileno foram substituídos por um único, de PET incolor, produzido com 25% de resina reciclada após consumo. As tampas de polipropileno, antes pigmentadas de acordo com a versão do produto, também se tornaram incolores. O objetivo foi facilitar o processo de reciclagem. Com essa unificação, a gestão de estoques e o processo de compras foram simplificados, trazendo reduções de custos para a operação. Para diferenciar os itens, foram adotados rótulos termoencolhíveis impressos em offset e rotogravura de alta definição, garantindo a organização cromática que a marca já tinha em seus produtos. A rotulagem tem acabamento primoroso tanto na base como embaixo das tampas, revestindo completamente as embalagens. Por meio de picotes na lateral, os rótulos podem ser facilmente removidos no processo de separação dos materiais para reciclagem. Como já está claro, a sustentabilidade é o grande tema desta edição do Prêmio Grandes Cases de Embalagem. E ela é abordada com muitas estratégias diferentes. Aqui, podemos ver duas delas sendo colocadas em prática pela Ambev com a cerveja Corona Extra. A cerveja Corona tem um posicionamento fortemente vinculado à questão ambiental, como fica claro em iniciativas recentes da marca. As latas de alumínio passaram a ser agrupadas por uma lâmina minimalista de papel cartão presa no anel superior, solução inédita até então no Brasil. O novo pack tem menor consumo de material quando comparado com as embalagens de cartão e com os filmes termoencolhíveis que são o padrão nessa categoria. A pega superior facilita o transporte pelo consumidor. Outra ação foi direcionada às garrafas de 330 ml. A Corona lançou a primeira long neck retornável do Brasil, projeto que, pelas estimativas da Ambev, deve retirar 50 mil toneladas de vidro do ambiente em 5 anos. A marca planeja fazer a substituição completa das garrafas descartáveis pelas retornáveis. Além de pontos de coleta, o consumidor poderá devolver os vasilhames vazios quando fizer compras pelo aplicativo de vendas de bebidas Delivery. As garrafas retornáveis têm tecnologia de rastreabilidade, que traz todas as informações de logística reversa e de localização das embalagens. As long necks chegam aos pontos de venda em garrafeiras desenvolvidas pela Ambev, feitas com 100% de plástico reciclado.
Redução de materiais é um caminho natural em direção a práticas mais sustentáveis, porque além de ajudar as empresas na diminuição de impacto ambiental, há uma relação direta com a redução de custos. A Nestlé traz um exemplo interessante com o Nescau, o nosso próximo ganhador. O projeto da linha Nescau de bebidas prontas para beber é um passo a mais da Nestlé para atingir suas metas de sustentabilidade. A dinâmica de repensar a forma com que as coisas são feitas hoje ajuda a encontrar boas soluções para o amanhã. Por se tratar de um produto de consumo em dose única, sem necessidade de refechamento, a empresa optou por eliminar a tampa, reduzindo o volume de matéria-prima consumida e de resíduos gerados. O rótulo termoencolhível foi estendido para cobrir o gargalo, cumprindo as funções de proteção e de lacre, e ganhou um picote para que pudesse ser retirado sem dificuldades. A mudança exigiu ajustes em processos produtivos e em equipamentos na fábrica, a fim de manter a alta velocidade das linhas de rotulagem. A Nestlé aproveitou o próprio rótulo para comunicar os benefícios e mostrar o efeito prático da alteração, estimado pela empresa em 160 toneladas de plástico e 650 toneladas de gás carbônico a menos por ano. Existem muitas oportunidades de redução de impactos ambientais e de custos quando as empresas olham para todo o seu sistema de embalagem. A Seara, a nossa próxima premiada, teve um grande retorno com o projeto de otimização de contêineres para exportação. Após um ano de estudos, a Seara executou um projeto de otimização de caixas de embarque voltadas para exportação como resposta ao forte aumento nos custos de frete marítimo. A empresa mapeou todos os itens do portfólio dirigidos ao mercado externo, revisou o padrão logístico de cada um e buscou oportunidades de melhoria. A ideia era ocupar melhor os containers. Nas caixas destinadas à família de frango griller, produto carro-chefe em exportação, por exemplo, a área do fundo e da tampa das caixas foi reduzida, melhorando a ocupação dos containers entre 12% e 15%. Pelos cálculos da Seara, entre papelão, pallets e filme stretch, o projeto evitou o consumo de mais de 2.000 toneladas de materiais de embalagem. Com as adequações, a empresa estima evitar ainda a utilização de cerca de 900 containers por ano, gerando grande economia em custos de frete marítimo com redução de impacto ambiental. Mostramos muitas estratégias diferentes de redução de impacto ambiental. Inclusão de material pós-consumo, facilitação de reciclagem, otimização no transporte, uso de refil. E o nosso próximo vencedor traz uma combinação dessas possibilidades. O projeto é Veja Especialista Cozinha, da Rect. O lançamento da versão lavanda de Veja Especialista Cozinha é um passo em direção ao compromisso de sustentabilidade assumido pelo Grupo Reckitt, de reduzir pela metade o consumo de plástico virgem até 2030. O frasco de polietileno incorpora 15% de resina reciclada após consumo e pode ser reutilizado. Para isso, foi lançado um refil que consome 80% menos plástico em comparação com a embalagem regular. Para ser reciclável, o gatilho plástico foi desenhado sem partes metálicas. As caixas de embarque ficaram mais resistentes à compressão vertical, viabilizando o transporte de pallets sobrepostos, gerando aproveitamento de mais de 90% do espaço no caminhão, o que reduziu o número de viagens e a emissão de gás carbônico. Algumas embalagens nós nem percebemos durante o consumo, mas elas são super importantes para viabilizar não apenas o processo, mas também para assegurar produtividade e custos adequados. O nosso próximo ganhador é a salsicha Seara. Na produção de salsichas, o tingimento, em geral, é feito com um banho de urucum e aditivos no produto, para conferir a característica cor alaranjada. O processo utiliza grande quantidade de água e consome bastante energia.
Para torná-lo mais eficiente, a Seara inovou ao adotar tripa celulósica já com urucum impregnado, o que transfere a cor desejada de forma mais homogênea ainda na etapa de cozimento. Com isso, foram reduzidos os descartes por não conformidades visuais e houve aumento no rendimento da linha produtiva. A novidade elimina também a necessidade de compra, estoque e descarte das bombonas de urucum líquido que eram utilizadas. Ao eliminar a etapa de tingimento convencional, a Seara reduziu os impactos ambientais do processo e gerou economia significativa no consumo de água e de energia. A Seara é também a nossa próxima vencedora, com um projeto que contemplou um olhar para o processo a fim de buscar otimização e redução de custos, ao mesmo tempo que entregava um produto mais bonito a seus consumidores. O ganhador é a Mortadela Gourmet. Ao automatizar o processo de embalagem de sua mortadela defumada, a Seara reduziu o consumo de material e melhorou a apresentação final do produto, posicionado em uma categoria superior. O envase era feito manualmente em sacos termoencolhíveis de tamanho padrão, superdimensionados para evitar problemas de vácuo. As sobras de material acabavam gerando rugas depois de encolhidas, dificultando a aplicação do rótulo autoadesivo e prejudicando a apresentação do produto. Com o processo automatizado, sensores leem o formato das peças posicionadas na esteira de transporte e ajustam a quantidade de material de embalagem ao dimensional do produto, evitando desperdícios. Algumas iniciativas vêm sendo tomadas para a adoção de materiais de embalagem compostáveis e biodegradáveis. É uma opção que muitas vezes envolve decisões relacionadas à estrutura de custos e à adaptação de processos. Mas é uma alternativa que vem sendo utilizada por algumas marcas em ações de posicionamento. O nosso próximo vencedor é a Johnson & Johnson com Sempre Livre Adapt Plus Eco. Os absorventes íntimos Sempre Livre Adapt Plus Eco chegaram ao mercado com inovadoras embalagens de papel, revestido com uma resina selante biodegradável e totalmente reciclável. A novidade está tanto nos saquinhos individuais quanto no flow pack externo. O projeto foi bastante desafiador, pois o papel precisava ser selado na mesma máquina utilizada para selar e cortar pacotes plásticos, o que é feito com temperatura, processo não concebido para trabalhar com papel. Para chegar à solução final, foram desenvolvidas 5 estruturas diferentes de papel, em 4 formatos, e produzidas 7 artes e 3 rotas de manufatura. A Johnson & Johnson aproveitou os painéis do Flowpack para inserir mensagens sobre sustentabilidade para o seu público. Outra iniciativa na mesma direção é o próximo projeto premiado, a linha Biome da Natura. Biome é a linha de produtos de cuidados pessoais em barra da Natura. Como proposta de embalagem, a fabricante definiu utilizar materiais compostáveis, biodegradáveis e de fonte renovável. Composta por 5 itens com composições químicas diferentes, a linha trouxe os desafios de garantir barreira à umidade para proteger o produto e impedir a migração de gordura para a parte externa da embalagem, sem uso de produtos químicos que pudessem ser nocivos ao ambiente. Os Flowpacks são feitos de papel 100% reciclado pós-consumo de baixa gramatura, com boas propriedades de selagem, impressos com tinta à base água. Os produtos são protegidos ainda por um filme celulósico biodegradável. Chegamos agora ao penúltimo ganhador da noite. O projeto que vamos mostrar agora também teve o desafio de substituir materiais de embalagem, entregando sofisticação e resistência estrutural, usando o referencial imagético de uma categoria em outro segmento. O ganhador é Make Bee Cocoa, do Grupo Boticário.
O estojo de maquiagem Cocoa Make Bee foi inspirado no universo simbólico dos chocolates, numa alusão a ingredientes do alimento utilizados na fórmula do produto. O primeiro desafio foi criar esse vínculo dentro das limitações impostas pelos órgãos reguladores, que inibem soluções que possam confundir o consumidor. Sem abrir mão dos símbolos do setor de maquiagem, o estojo remete às embalagens de bombons, enquanto o Flowpack faz referência aos invólucros usados nos chocolates em barra. A opção pelo cartão como alternativa a uma peça plástica injetada trouxe visual sofisticado, com acabamento soft touch, relevo e hot stamping, sem ultrapassar a meta de custos. O desenho estrutural garante bom desempenho no transporte e segurança no acondicionamento dos itens, fixação do espelho e travamento da tampa. Com melhor cubagem, a solução ajudou a otimizar armazenamento e transporte, o que trouxe ganhos de custo e redução do impacto ambiental. Apresentamos agora o último projeto selecionado pelos jurados do Prêmio Grandes Cases de Embalagem 2022. É mais um caso de referência cruzada de categoria. A Z-Dog apostou na tendência de humanização dos animais de estimação para trazer sua linha Kitchen, que empresta de maneira pioneira conceitos de embalagem do segmento de baby food para posicionar as suas refeições premium para cachorro. A linha Z-Dog Kitchen materializa uma tendência em curso no mercado pet, que é a humanização dos bichos de estimação. As refeições naturais passam por um processo de cozimento em vapor já dentro dos potes de vidro, de forma similar ao que acontece na categoria de baby food. Com isso, o alimento pode ser distribuído fora da cadeia do frio, com validade de 12 meses. Os potes foram projetados para ter bastante resistência no transporte, pois há planos para que as embalagens passem a ser retornáveis. Um relevo na base melhora a pega para manuseio. As tampas twist-off metálicas foram litografadas com cores que facilitam o reconhecimento dos diferentes sabores e possuem botão de segurança para que o consumidor identifique se as embalagens foram violadas. No cartucho agrupador para 4 unidades, a marca decidiu não incluir fotos ou renders do produto, deixando uma janela de visualização para dar destaque ao alimento. Na lateral do pack, as informações são gravadas em braille. Desde o seu lançamento, restrito à região sudeste, a linha tem registrado crescimento mensal de 10%, e a Z-Dog já planeja a expansão das vendas para todo o território nacional. Chegamos ao fim de mais uma edição do Prêmio Grandes Cases de Embalagem. Gostaríamos de agradecer a sua audiência e reforçamos o nosso muito obrigado a todas as pessoas que direta e indiretamente nos ajudaram a chegar até aqui. Parabenizamos todas as empresas participantes dessa edição do prêmio. Foram cerca de 200 projetos, a maior parte de grande qualidade. Em alguns casos, as defesas ficaram aquém dos projetos. Agradecemos novamente nossos jurados que contribuíram com sua experiência e conhecimento para selecionar os cases vencedores. E por fim, agradecemos também nossos patrocinadores Braskem, Arclad, Avent, Cliart, Global Moldes e Papyrus. Obrigado e até 2023.